Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Nosso. Hoje o tema é, fundamental para o comércio exterior brasileiro. Recintos aduaneiros. A gente ouve falar, mas o que são exatamente? Basicamente, são áreas, lugares designados e supercontrolados pela Receita Federal. É ali que mercadoria internacional, seja para importar ou exportar, é movimentada, guardada e, claro, fiscalizada. Pensa em portos, aeroportos, pontos de fronteira. O óbvio. Mas e aqui que eu acho que fica interessante, eles também podem ser tipo umas extensões dessas fronteiras, sabe? Lá no interior do país. Nossa missão aqui é então entender os diferentes tipos e por que, afinal, eles são tão vitais. Temos bastante informação para basear nossa conversa. Ok, vamos lá. Essa ideia de ter um controle de alfândega longe do mar ou da divisa com outro país é meio contraintuitivo, não acha? Olha, parece, mas na verdade é uma sacada logística e de controle fundamental. Pensa assim, esses recintos são a espinha dorsal que organiza tudo. Eles dão legalidade e ordem para o fluxo imenso de mercadorias que entra e sai do Brasil todo dia. Sem essa rede, a gente teria um caos, Tanto na logística quanto na parte fiscal. Seria bem difícil controlar. Para a gente entender bem a importância, podemos focar em 3 funções-chave estratégicas. Primeiro, a fiscalização. É ali, naquele espaço físico, que a Receita Federal vai conferir tudo. Ver se a mercadoria está de acordo com a lei brasileira, se os documentos batem, se não é nada proibido. É o olho do governo ali. Segundo, garantia de tributos. É nesses recintos que a mágica fiscal acontece, O cálculo e a cobrança de impostos, como o de importação e outras taxas, onde o dinheiro devido ao governo é assegurado. E terceiro, que não dá para esquecer. Segurança e controle. Eles funcionam como uma barreira física mesmo. Impedem a entrada de produto ilegal, arma, droga, essas coisas. E ajudam a monitorar o que está circulando, o que é, claro, vital para a segurança nacional. O fascinante para mim é como esses locais, às vezes um galpão, um pátio, materializam o controle do Estado, sabe? Afirmam a soberania sobre o que entra e sai. Entendido, faz todo sentido essa estrutura de controle, mas na prática, como que isso se organiza? Pelas fontes que a gente viu, existem tipos diferentes, Imagino que para cada necessidade... Exato. A estrutura tem que ser flexível, se adaptar ao tipo de transporte. Os mais conhecidos, claro, são os portos alfandegados. Aí entram os marítimos, fluviais, lacustres. Pensa nos gigantes. Porto de Santos, em São Paulo, Itaguaí, ao Rio, Paranaguá, lá no Paraná. É por onde passam os navios, o grosso do volume. Sim, os portos são a imagem clássica. E aí temos os aeroportos também. Terminais de carga e até de passageiros que são alfandegados para receber voo internacional. Viracopos, Guarulhos aqui em São Paulo são exemplos fortes disso. E claro, os pontos de fronteira, para controlar o que entra e sai por terra com os países vizinhos. Correto. E tem um tipo que você mencionou antes que vale muito a pena destacar pela inteligência logística, os portos secos, que também são chamados de estações aduaneiras de interior. Aqui a estratégia fica bem interessante. São terminais localizados, de propósito, dentro do país, longe da costa, longe da fronteira física. A ideia é permitir que a liberação da mercadoria, o tal do desembaraço aduaneiro, aconteça mais perto de onde a carga vai de fato, seja uma fábrica, um centro de distribuição. Ah, entendi. Isso deve agilizar muito, Tirar a pressão dos portos e aeroportos principais. E imagino que possa até reduzir custo de logística para a empresa, Menos tempo de espera, menos movimentação no litoral, uma sacada boa. As fontes que a gente leu também citam rapidinho os Centros de Remessas Postais Internacionais. Sim, para lidar com o volume crescente de encomendas, Correios. Exato. E os CLIAs, que são os Centros Logísticos Industriais Aduaneiros. Esses parecem ser um pouco mais complexos, talvez integrando mais coisas ali dentro, mas sempre com o controle da aduana. Isso. O ponto central é: cada tipo de recinto, seja um porto gigante, um aeroporto ágil ou um porto seco lá no meio do mapa, adapta os processos, adapta a fiscalização, a tributação, a segurança para sua realidade específica.
Mas a presença da Receita Federal é a constante. É ela que garante que as regras do jogo são as mesmas em todo lugar. Se a gente junta tudo isso, o que aparece é um desenho, uma rede mesmo, pensada para cobrir todos os fluxos de comércio de forma eficiente, otimizar a logística sem abrir mão do controle, que é essencial para o Estado. Então, resumindo a ópera, o que tudo isso significa para o nosso comércio? Esses recintos aduaneiros são bem mais que simples galpões ou pátios. São peças-chave da infraestrutura. Garantem que o nosso comércio internacional siga as regras do jogo, que os impostos sejam pagos e que as nossas fronteiras comerciais, mesmo as virtuais ou internas, estejam seguras. Perfeito. E esse ponto da segurança é crucial. Eles são uma linha de defesa importante contra muita coisa errada, né? Contrabando, descaminho, protegem nossa economia e a sociedade como um todo. E uma dica prática, para quem precisar da lista completa, atualizada de todos esses recintos no Brasil, o lugar certo para procurar é sempre o site da Receita Federal. Lá tá tudo oficial. Boa dica. E sabe, pensando nisso tudo, essa estrutura toda, me vem uma questão para a gente refletir um pouco. Com a tecnologia avançando tão rápido na logística, a gente fala de digitalização, rastreamento em tempo real, até inteligência artificial entrando nisso, e as cadeias de suprimento globais mudando o tempo todo, como será que o papel desses recintos vai mudar no futuro? Será que a localização física vai ser tão importante? Ou a gente vai ver mais controles virtuais, remotos? Talvez uma redefinição total de como essa fiscalização acontece. Fica aí a provocação para o futuro, né? O que será que vem por aí?